Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Senhora Literatura. Hoje eu quero falar para vocês de dois livros que são de minha autoria. Eu sempre estou aqui no canal falando de outros livros, de outros autores, trazendo aí coisas diferentes para vocês, mas como estamos aqui muito próximos do Dia dos Namorados e eu sou uma escritora de romances românticos, achei por bem falar um pouquinho sobre os meus livros para vocês também conhecerem, me conhecerem enquanto autora, conhecerem os livros, né? Então, nada melhor do que aproveitar essa data romântica para falar de histórias românticas. E também aproveitando que o meu livro A Casa dos Dois Amores, que é esse aqui, é o meu segundo romance, ele também está com uma nova edição, então vou falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Mas vou começar então falando pelo primeiro romance, que é O Amor Maybe. Então, esse aqui vocês talvez já tenham visto por aí, ele é um livro de 2011, publicado pela Ícone Editora. Vou começar falando sobre o título, Amor Maybe. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, o que quer dizer, né? Maybe é uma palavra na língua inglesa que significa talvez, então é um amor talvez. Aí vocês já podem imaginar como que essa história se desenrola. Eu vou destacar também aqui a questão da capa, Se vocês repararem, nós temos aqui o coração e a interrogação, Esse coração que faz um ponto de interrogação, porque é um amor maybe. Não tem nada de certo nesse livro, Não temos certeza, nós temos dúvidas. Será que é um amor? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, é mais ou menos com essa expectativa aqui que o título já entrega, que vocês têm que ler esse livro. Já fica a dica, dando spoiler aí da história. Mas é mais ou menos por aí. Então, senão depois as pessoas leem, e falam, nossa, mas por que será que a autora fez assim, O título já estava entregando. Outra coisa que o pessoal fala bastante desse livro é com relação à diagramação. Então, vocês vão ver aqui, ó, que bonitinho. Todas as páginas é como se fosse um livro dentro do livro. Justamente porque a história ela é narrada dessa forma. Nós temos a protagonista Josephine, que o sonho dela era ser escritora. E ela vai contar a história do amor dela com o Matthew. Então, por isso que a gente tem esses destaques aí do livro dentro do livro. Entre um capítulo e outro, nós temos aqui essa página preta, com as flores, com os arabescos, que o pessoal também gosta bastante, Ele marca bem a divisão dos capítulos. Então, esse destaque aí para a diagramação do livro, que é uma coisa que o pessoal fala bastante. Mas vamos falar agora da história, Falamos aqui da parte estética do livro, diagramação, e vamos falar um pouquinho sobre a história, Então, a história começa numa festa fantasia. Vocês viram ali até o capítulo que eu mostrei, se chamava A Festa. E é ali que a Josie e o Matthew se conhecem. E eles vão se apaixonar, vão ficar juntos, vão namorar. Só que, lógico, não seria uma história se não tivesse aí alguns conflitos no meio do caminho. Então, muitas coisinhas ali vão atrapalhar esse relacionamento dos dois, Tem uma outra menina na história que é apaixonada pelo Matthew, então ela vai espizinhar bastante a vida dele. Tem a questão da mãe da Josie, que também não aprova esse namoro. Então ela também vai fazer de tudo para eles terminarem. E tem aí umas outras intercorrências da vida. E aí a história começa no ano de 2006, com a Josie tendo alguns sonhos. Ela começa a ter uns sonhos, ter umas visões, que alguém está pedindo ajuda para ela. E ela, então, para na frente ali de um hospital e descobre que o Matthew, o amado dela, está nesse hospital. Passa a visitá-lo todos os dias e, enquanto ela está ali visitando ele, ela vai contando a história deles dois. Então, por isso que tem a história dentro da história, porque é a própria Josie narrando aí a história de amor deles dois. E a Josie, além dela ter essa vontade de ser escritora, de contar a história deles, ela também é uma grande leitora. Então, quando ela vai visitar o Matthew, ela fica ali lendo várias coisas para ele também. Então, para quem gosta de livros que falam de outros livros, vai gostar desse aqui também. Tem citação de Shakespeare, tem citação
de Pablo Neruda, tem algumas citações de trecho de música também. Então, é um livro que trabalha também com bastante intertextualidade, né? Bastante com as coisas da cultura pop. Ele vai falar ali de alguns filmes que se passam, né, na época do livro. Então, filmes como Moulin Rouge, como Quase Famosos, que eram os filmes de 2001, 2002, 2003, 4, 5 e 6, que é os anos que a história se passa. E aí a gente consegue acompanhar, então, a vida dos protagonistas e o que eles estavam fazendo ali de entretenimento nesse período. Então é interessante também para nós que estamos aqui em 2022 olhar para esse passado, né, bem recente, ali dos anos 2000, e ver também como é que esses jovens tinham as suas relações e as suas diversões nesse momento histórico. E eu vou ler aqui um trechinho para vocês, então, de quando a Josie se apaixona pelo Matthew. Ela tinha muita vontade de escrever, mas ela era muito triste, assim, muito solitária. Tinha mudado de cidade, estava sem amigos, a família trabalhando um monte, não dava atenção para ela. E quando ela se apaixona pelo Matthew, então ela vê, agora sim eu vou escrever porque eu tô com uma inspiração feliz, né? E aí ela escreve o seguinte: Los Angeles, 29 de outubro de 2000. Querido, começo hoje, na solidão do meu quarto, o livro que pretendo escrever. Se antes só havia inspiração de tristeza, posso ver que a situação mudou. Sinto em mim uma louca ebulição de ideias, e quase não consigo colocá-las no papel pela rapidez com que me vem à mente. Agora me sinto uma artista de verdade. Estou escrevendo sobre o amor. Às vezes, me sinto como uma artista que há muito tempo já decifrou o mundo e já não se entusiasma com coisa alguma. Não há surpresas tão surpreendentes, piadas tão engraçadas ou tragédias tão tristes. Os dias arrastam-se sem qualquer motivação, até que um dia o sol brilha mais forte, tudo está colorido de novo e ela descobre-se apaixonada de novo. Então é como se cada coisa no mundo fosse nova, como se ela mesma nascesse de novo. Porque na outra vida não existia o ser amado, porque nesta vida o céu acima dela está acima dele também. Porque agora o vento acariciando seu rosto é o mesmo que passou por ele. A partir dele, tudo volta a ser inspiração. E a artista entende que a vida é só amor. Sim, sou uma artista apaixonada, estupidamente apaixonada. Como posso negar se meu coração me impulsiona a revelar meus sentimentos nessas páginas pintadas com as cores do amor? Então essa é uma carta que a Josie escreve e ela vai colocar numa caixa que ela chama de Cartas que Nunca Mandarei, porque não é uma carta que ela tem a intenção de mandar para o Matthew, mas ela escreve para ela ali como uma forma até de um diário, de uma questão pessoal que ela quer externalizar, e ela guarda nessa caixinha das cartas que nunca mandaram. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí desse trechinho do Amor Maybe. Se vocês tiverem interesse, quiserem ler, esse livro está à venda no site da editora, Ícone Editora. Está à venda na Amazon nas versões livro físico e também em e-book. E aí em vários outros marketplaces, em várias outras livrarias. Só dá um Google aí que vocês acham. Lá no meu site também tem, então, se quiserem entrar lá, escritorafrancinicodos.com, vocês também podem achar facilmente lá um link para comprar. Quem sabe vocês querem presentear, né, o seu amado, a sua amada. Fica aí a dica dessa história romântica para o Dia dos Namorados. E agora eu vou falar do outro livro, que é A Casa dos Dois Amores. Eu comentei com vocês que está saindo uma nova edição. Então, essa edição é a primeira, de 2014. Ela foi publicada em formato de audiolivro. Então, vocês podem ver aqui, ó, essa versão aqui era o CDzinho. Então, muito propício, assim, principalmente também pela questão da acessibilidade. Então, as pessoas com deficiência de visão, as pessoas com baixa visão, as pessoas que por algum motivo ou outro não podem ler, que tem dificuldade de leitura. Às vezes tem a pessoa mais idosa, né, que já não consegue ler tão bem. Ou uma pessoa que não foi
alfabetizada, uma pessoa que passa muito tempo no trânsito. Então esse livro, ele ajuda, né, nessas situações, porque a pessoa não precisa parar, sentar e ler. Ela pode ouvir enquanto faz outras coisas, né? Então, ele propicia também esse diferencial de acessibilidade. E eu comentei com vocês que está saindo uma nova edição agora, em 2022. A segunda edição, então, aqui no formato de livro físico. Esse aqui é o boneco ainda do livro. Vocês estão vendo em primeira mão. E foi feito através de um edital de mecenato aqui da Fundação Cultural de Curitiba. Tem aí o incentivo de várias instituições, né, do IBanks, do Condor, da Fundação Cultural, da Prefeitura de Curitiba, da Lei de Incentivo à Cultura. Então, quero agradecer aí todo mundo que apoiou esse projeto e está aí quase prontinho para sair, para ser lançado. E essa história, ela é bem diferente do Amor Maybe. O Amor Maybe, então, vocês viram aqui que é uma história que se passa nos Estados Unidos, Brasil. A única coisa que tem de parecido é que os jovens têm mais ou menos a mesma idade. Eles estão, né, naquele 17, 18 anos, saindo do ensino médio, indo para a faculdade. Então, isso é o que tem de igual. No mais, é totalmente diferente. Porque aqui na história da Casa dos Dois Amores, é um livro de romance histórico que se passa nos anos 60. Então vai pegar aí os anos da política aí bem efervescente, né? Se vocês lembrarem aí tudo que aconteceu, né, nos anos 60. É muita coisa na história do Brasil, né? A principal delas, que a gente não pode esquecer jamais, que foi a ditadura militar. E aí, esse romance, então, da Gabriele e do Felipe, ele se passa aqui no Brasil inteiramente, né, nas cidades de Minas Gerais e São Paulo. E aí nós temos como pano de fundo desse romance as questões históricas que estão acontecendo ali nos anos 60. Não só na questão política, né, mas também, principalmente, na questão religiosa. A Gabriele e o Felipe se conhecem na igreja. Ele é um seminarista e ela é uma católica fervorosíssima. Então, vocês, quando forem ler, vão perceber que tem muitas referências da igreja e de todas as mudanças que estavam acontecendo também nessa época na igreja. Então, até os anos 60, por exemplo, né, a missa era rezada em latim. Tinha várias diferenças, né? O padre ficava de costas para a assembleia e toda a questão do rito, né, era um pouco diferente. E a partir então ali do Concílio Vaticano II, muita coisa vai mudar, as mulheres começam a ter uma atuação mais forte na igreja, a missa começa a ser rezada na língua vernácula, né? Ou seja, que no Brasil a missa é rezada em português. Então, muitas mudanças, e tudo isso a gente acompanha aqui junto também com a Gabriele e o Felipe. Então, como eu falei para vocês já podem imaginar o drama, né? Quando a gente tem essa pergunta aqui, ó. Entre a vida do seu pai e o amor da sua vida, qual você escolheria? Então, a Casa dos Dois Amores tem a ver com essa escolha entre esses dois amores, né? O amor do pai ou o amor romântico, né? Qual que a gente vai escolher? Né? Não dá para ter os dois ao mesmo tempo por causa das circunstâncias aqui. No caso, o pai do Felipe faz uma promessa que ele quer ter um filho padre, e é por isso que o Felipe está no seminário. Mas o Felipe não tem vocação nenhuma, então ele se apaixona pela Gabriele, mas aí ele fica nessa, né, de cumprir a promessa do pai ou ficar com a Gabriele, então é um problemão que tá ali toda essa confusão de ditadura militar e tudo mais, e todo esse imbróglio aí que vai ser o romance desses dois. E também falando muito assim das questões então históricas, esse romance aqui da Gabriele e do Felipe. E uma coisa que eu sempre digo, assim, esse é o meu livro, o Amor Maybe, ele é bem romântico, mas esse aqui, ele é muito docinho, é muito suave, porque a Gabriele e o Felipe, os dois protagonistas, eles são bastante ingênuos, bastante puros, essa é a palavra. Então, eles também estão ali vivenciando esse primeiro amor, né? Principalmente também a Gabriele, que vem
né, de toda essa questão de um lugar recatado. Ela estudou no colégio de freira, então ela é toda assim, bem ingênua mesmo, né? E quando ela se apaixona então pelo Felipe, e tem toda essa questão dele ser seminarista, é um problemão, né? E aí ela vai também correr para casa, para o seu diário, e vai escrever um poeminha que ela também vai guardar. E isso remete também àquela questão que todo mundo fala, né? Quando a gente é jovem, apaixonado, todo mundo é meio poeta. Quem não passou pela juventude, não foi um pouco poeta, não viveu direito à juventude e adolescência, né? Então ela vai fazer justamente isso, ela vai, né, chegar em casa e vai escrever os seguintes versinhos. Meu mais lindo segredo, o menino que não posso amar e que me ama também. Deixa a escuridão iluminar os beijos que trocamos e que a luz não pode enxergar. Eu não resisto a você. Você finge não saber que é proibido esse amor acontecer. Mas quem pode prender o coração quando ele já foi tocado pelo fogo da paixão? Então, esses são alguns versinhos da nossa doce e pura Gabriele. E eu espero que vocês gostem dessa história de amor dos anos 60 e também gostem dessa história do amor dos anos 2000. Espero que se divirtam aqui e se emocionem com a Josie e o Matt, com o Felipe e com a Gabriele. Deixem depois seus comentários também. E lembrando então que esse aqui tem as duas versões. Essa versão, ela tá bastante difícil de encontrar, né? Como eu falei, é de 2014. Então já tá esgotada, não é todo lugar que tem. Mas se vocês derem uma boa procurada aí na internet, talvez vocês encontrem em alguma loja virtual ou em algum, até mesmo em algum sebo, tá? E se preferirem a versão física, vocês podem também mandar uma mensagem para mim, né? Terei alguns livros aqui para mandar diretamente para vocês. Também está disponível na Amazon no formato de e-book. Então são várias opções para vocês, né? Quem gosta de ler e-book, quem gosta de ler livro físico, quem gosta de ouvir livro, não tem desculpa. Presenteiem também os seus amores, os seus amados, os seus namorados e curtam muito e juntinhos esse dia 12 de junho. E para quem não tem namorado, também se abraça aí com um bom livro que também tá valendo, também é muito bom a gente viver as histórias de amor dos livros, tá bom? Feliz Dia dos Namorados para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!